Meus irmãos, o tema dessa manhã é parecido com o tema de domingo passado. No domingo passado, nós mostramos a importância das crianças estarem na igreja adorando junto com os pais, né? Mostramos a base bíblica, vários argumentos. E nessa manhã eu queria falar sobre liturgia. Por que quando nós nos reunimos, nós seguimos uma ordem, uma sequência? Quem é que inventou isso? Qual é a nossa base para que nós tenhamos uma liturgia na igreja? E por que a nossa liturgia é como nós seguimos? Tá? Então, esse é um estudo muito interessante. Eu vou fazer força para nós terminarmos hoje. Tenho bastante conteúdo aqui, mas eu queria passar essa ideia para os irmãos, que quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, há uma sequência lógica, né, para que nós cultuemos da forma que nós cultuamos. Vamos orar então. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste estudo, que a nossa mente fique esclarecida e que nós nos aprofundemos, Pai, no desejo de adorar o Teu nome com ordem, com decência, fazendo o melhor para o Senhor. Abençoa-nos, portanto, abre a nossa mente neste assunto que é tão importante para o Senhor e para o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, qual é a questão aqui, meus irmãos? Quando nós nos reunimos em culto, nós temos aquilo que nós chamamos de liturgia, né? Que é uma sequência. Você já deve ter reparado qual é a liturgia da nossa igreja. Nós começamos com uma leitura em que Deus está convocando o seu povo, na sequência, uma oração de adoração, e depois um hino de adoração, um salmo, um cântico. Aí nós lemos a palavra, que é a leitura da lei, para que os nossos pecados sejam expostos. Hoje nós fizemos isso. Você deve ter reparado que o pecado exposto foi o da incredulidade. Geralmente os textos e as leituras têm a ver com o sermão, né? Não é uma coisa assim aleatória. Tudo está focando no sermão. Então, se no sermão você vai ter o pecado da incredulidade, a leitura da lei já levanta esse pecado, a gente já pede perdão, entendeu? Depois da leitura da lei, vem a chamada absolvição. Absolvição nos nossos ouvidos soa um pouco católico, porque especialmente quem veio do catolicismo lembra-se de que o padre absolvia. É muito diferente do catolicismo que nós temos aqui. A ideia é que a palavra de Deus nos absolve, ela declara que nós já estamos absolvidos em Cristo. Então há uma leitura de um texto mostrando que depois do perdão dos pecados nós temos a absolvição. Na sequência vem uma oração de intercessão, um hino de preparação para o sermão, um hino de resposta ao sermão, a oração final e a bênção. Pastor, de onde saiu isso? Por que nós seguimos essa ordem e não seguimos outra ordem? De fato, na Bíblia, você não tem uma liturgia pronta. Você tem alguns encontros do povo de Deus que nos dão essa ideia, de que quando o povo de Deus se reúne, há adoração ao Senhor, há pedido de perdão de pecados, há confrontação de pecados, a lei é lida para que o povo se arrepende, pede perdão. Então você tem em alguns encontros do povo de Deus esses elementos. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, no chamado do profeta, Isaías chega, tem aquela visão, os anjos estão adorando a Deus. Ele percebe o quanto ele está em pecado. Deus manda que um anjo pegue uma brasa e coloque nos seus lábios. Então, você vai vendo na leitura da Bíblia esses passos que a igreja primitiva juntou tudo numa chamada liturgia. Tá? E aí, na Bíblia você tem então textos mostrando que quando o povo se reunia, havia esses momentos de adoração, de instrução da palavra. Lembra-se quando Paulo se reuniu com a igreja e ele pregou tão demoradamente que um jovem adormeceu e caiu e morreu, e Paulo, usado por Deus, o ressuscitou? Havia pregação da palavra. Então, olhando para a Bíblia, você vê que esses momentos acontecem quando o povo de Deus se reúne. Sacramentos, né? A igreja se reunia com o objetivo de partir o pão era ceia. O fato é que
Já ali no Novo Testamento, embora não mostre isso na Bíblia, nós já temos na sinagoga o que os historiadores nos mostram, uma liturgia de sinagoga. O que era a sinagoga? Com a destruição do templo, o povo de Deus parou de oferecer sacrifícios. Não havia mais um templo para levar animais para serem sacrificados. Como o povo foi disperso, saíram de Jerusalém e o povo queria continuar adorando ao Senhor, então foram criadas as sinagogas, que eram casas de oração. O povo de Deus se reunia sem sacrifícios, porque os sacrifícios só poderiam ser feitos em Jerusalém e eles estavam longe, ou Jerusalém e o templo estava destruído. Então, nas sinagogas, eles tinham um culto. E qual era a liturgia deste culto? Era essa daqui. Eles começavam recitando o Shema é Deuteronômio 6, quando diz lá: ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Por que Shema? Shema é ouve em hebraico, tá? Então o texto hebraico começava lá, Shema, e aí seguia o hebraico. Aí apelidou-se o trecho inteiro como Shema, tá? Porque começa com ouve, que é Shema. Então eles começavam recitando esse texto, depois eles cantavam trechos do Shema, que era o Shemone. Então eles recitavam e depois eles cantavam. Eles cantavam salmos. Os salmos sempre foram o inário de Israel, né? Então vários salmos eram cantados, eles faziam orações audíveis e silenciosas. Aí, geralmente o rabi, o mestre, aquele que tinha estudo, ele abria a lei, lia um trecho e explicava, era o sermão. E no Novo Testamento você encontra Jesus entrando na sinagoga e algumas vezes no momento da leitura da lei ele se levanta e ele explica o texto. Porque era assim, quando você tinha uma sinagoga em que havia um rabi residente, era ele o responsável por ler e explicar a lei. Mas às vezes você não tinha um rabi residente, os rabis eram visitantes. Se tinha um rabi ali no momento, ele podia abrir a lei, ler e explicar, tá? Você tinha a leitura da lei dos profetas, foi o que eu falei, seguido de uma explicação, um sermão expositivo. O que é expositivo? É um sermão que expõe, que explica o texto, e a bênção final, tá? A bênção, se havia um membro ali na sinagoga que fosse de linhagem sacerdotal, era ele que era chamado para dar a bênção. Se não havia ninguém de linhagem sacerdotal, qualquer pessoa se levantava, geralmente um presbítero, um ancião, e orava pelo povo. Essa era a liturgia, tá? Na sinagoga, essa era a liturgia praticada. Você percebe o que nessa liturgia? Simplicidade. Simplicidade. Eles leem a Bíblia, eles cantam, eles oram, alguém explica a Bíblia, oração, bênção, acabou o culto. Daqui a pouco eu vou mostrar uma liturgia de missa. Pense num negócio complicado. A liturgia da sinagoga é simples. A liturgia da Idade Média, de uma missa católica apostólica romana, é uma coisa complicadíssima. Eu vou mostrar para vocês, tá? As invenções, os apetrechos, as coisas que foram incluindo, porque se afastaram da palavra. Quando a gente está perto da palavra, a nossa forma de cultuar a Deus é simples, é respeitosa, é reverente, é cheia de significado, mas é simples. Meus irmãos, aqui, graças a Deus, nós temos microfone, ventilador, temos um certo conforto. Mas imaginemos que amanhã caísse uma perseguição sobre os evangélicos no Brasil e a gente não pudesse mais se reunir aqui, digamos que destruíssem esse templo. O que a gente ia fazer? A gente ia para a casa de um irmão e ia fazer o culto lá, sem microfone, sem nada. Por quê? Porque a simplicidade é uma marca do culto cristão. No passado, os crentes eram perseguidos e nas catacumbas, nos buracos, eles se reuniam e faziam o culto e adoravam ao Senhor. Então você não precisa de uma estrutura, né? A gente usa a estrutura porque é mais confortável, mas no dia que não tiver estrutura, a igreja somos nós somos as pedras que vivem, como disse Pedro. Nós nos unimos e fazemos um culto simples. Essa é uma crítica, aliás, para o nosso desejo de sofisticar muitas coisas. Tem algumas igrejas por aí que usam tanto aparato eletrônico no culto
que o dia que faltar a força, eu fico achando que acaba o culto, né? Porque são tantos recursos, né? Tem igrejas que não tem mais culto se não tiver data show, imagens, etc, etc, etc. E o dia que faltar a força? Aqui na nossa igreja, no passado, uns 15 anos atrás, não sei quem lembra, nós estávamos no meio do culto à noite e acabou a energia. E o culto continuou. Acho que trouxeram uma vela lá para o pastor e o culto continuou. Por quê? Porque o culto somos nós que prestamos a Deus, né? Não precisa de aparato tecnológico. Então veja só, a primeira liturgia que a gente encontra é das sinagogas, é uma liturgia simples. Aí na história da igreja você começa a ter outras liturgias. Por exemplo, nos escritos de um homem chamado Justino Mártir, você encontra essa liturgia aqui. Então veja aqui uma liturgia que era praticada na época da igreja, segundo século. Eles liam profetas, epístolas, começava com leitura, depois uma instrução destes textos lidos, orações, ósculo da paz, que era o momento da ceia, eles recebiam os irmãos com ósculo, um ofertório em favor dos mais pobres, instrução quanto aos elementos da ceia, uma oração de consagração, ação de graças quanto à criação, providência e redenção, uma explicação da paixão de Cristo, o que aconteceu na cruz, uma oração de consagração das nossas vidas, uma oração de invocação, intercessão. Fração é você fracionar o pão, é quando o pão era cortado, comunhão e despedida. Você deve ter reparado que grande parte dessa liturgia tem a ver com a ceia. O fato é que na igreja cristã, durante muito tempo, todo o culto tinha ceia, entendeu? Por isso que essa era a liturgia básica. Mas observe que ainda é uma liturgia simples. Na sequência, você tem uma liturgia do terceiro século. Leitura da lei, profetas, epístolas, atos e evangelhos, salmos cantados, aleluias. Aqui a liturgia começa a complicar. Então você tinha esses aleluias, um sermão, litania dos diáconos para catecúmenos e penitentes. A figura do diácono que surge na Igreja Católica é um padre menor, é um padre que não pode fazer sacramentos, é um padre que só pode cuidar da palavra. Ele não faz tudo o que um padre faz, é o diácono, tá? Então havia ali uma litania dos diáconos, despedida para os visitantes, litania dos diáconos para os fiéis, beijo da paz, recolhimento de ofertas, apresentação dos elementos, preparação dos elementos, exortação, oração de consagração, ação de graças e adoração pela criação, ação de graças pela redenção, palavras de instituição, anamneses, que é a recordação da paixão de Cristo, oração de invocação, intercessão pelos vivos e pelos mortos. Olha como o culto aqui começa já a desvirtuar. Oração do Senhor, fração, elevação dos elementos, né, como é feito na Igreja Católica, comunhão, ação de graças pós-comunhão, litania dos diáconos, breve intercessão, reserva do pão para doentes e ausentes e despedida. No quinto século, introito para a entrada do clero. Aqui a gente está entrando no catolicismo, tá? E você vai ver como a liturgia agora é bem mais extensa e bem mais complicada. Perde-se a simplicidade. Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Né? Era uma fórmula que eles recitavam. Saudação do celebrante, oração, leitura do profeta ou texto do Antigo Testamento, antífonas, que era um estilo de leituras em que havia resposta. Quem foi católico se lembra disso, né? O padre lê uma frase, a igreja responde com outra, e assim por diante. Leitura de epístola gradual, que é um salmo cantado originalmente por uma voz. Aqui um detalhe interessante. No culto público, no culto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, você não tem pessoas cantando individualmente, você sempre tem a igreja cantando. É na Idade Média que se cria essa ideia de alguém cantando sozinho no culto, tá?
Esse individualismo não é muito bom. O culto é sempre corporativo. O culto, o povo inteiro, todo mundo canta. Então esse gradual começa aqui. Aleluia, leitura do Evangelho, despedida dos não comungantes, ofertório, coleta de elementos, preparação de elementos para a comunhão, mistura, porque eles misturavam o vinho, eles misturavam água no vinho, né, para este sacramento, salmo cantado enquanto tudo é feito, saudação e sursum corda. Sursum corda é uma expressão latina para dizer erguei os corações. Era uma exortação do padre à congregação na hora da ceia. Ergam os corações. É coisa católica. Oração de consagração, prefácio, que são palavras iniciais. O Sanctus, que era uma música, né? Santo, Santo, Deus do Exército. Beijo de recepção. Fração dos elementos. Oração do Senhor com embolia. Embolia não é embolia pulmonar que você pensou. Tá? Embolia era uma breve oração dita ou cantada após a oração do Senhor, amplificando e elaborando as muitas implicações da oração. Comunhão, primeiro o celebrante, depois as pessoas. Oração pós-comunhão, despedida por um diácono. O diácono pode realizar a liturgia da palavra apenas. Essa já é uma missa católica, tá? Bem mais complexa. E agora aqui, uma missa do final da Idade Média. Eu vou passar rápido porque ela é extensa, mas veja como de um culto simples passou-se a um culto tão complexo. Então começa com aspersão com água benta, asperges, acompanhada do salmo, oração ao pé do altar, sinal da cruz, Salmo 43, antífona, introibo ad altare Dei, ad Deum qui laeficati juventutem meam, entrarei no altar de Deus, o Deus que alegra minha juventude. Vários ritos em latim. Nós já vimos aqui na igreja que o povo não conhecia latim. Então o povo ficava nos bancos sem entender nada. Latim era uma língua dos religiosos e das pessoas muito cultas. Quando a reforma vem, você vai ver na liturgia de Lutero, que eu vou mostrar, salmo em alemão. Como assim salmo em alemão? Porque até então era tudo em latim. E agora vai ser na língua do povo, entendeu? Confissão, Dominus vobiscum, mais expressões em latim. Limpa-nos da nossa iniquidade, Senhor, para que com mentes puras possamos entrar dignamente no Santo dos Santos. Kyrie eleison, Gloria in excelsis Dei, o cântico dos anjos. Coleta, que é uma oração não retirada da Escritura, leitura de partes das epístolas, gradual, porção de um salmo, leitura de evangelho, sermão, credo niceno-constantinopolitano, ofertório, antífona de ofertório, oferecimento do pão e do vinho, incensação das oferendas e dos fiéis. O padre, com incensário, ele faz um ritual de incenso, né? Especialmente nos padres e nos diáconos. Lavar das mãos, uma cerimônia de lavar das mãos. Oração à Santíssima Trindade, orati fratis, uma oração ali só feita pelos padres, suscipiate e secreta, eram orações que os padres faziam na beira do altar, prefácio, cânon ou regra da consagração, rezar de maneira inaudível, prece puramente sacerdotal, intercessões, orações preparatórias para a consagração, consagração, que é a transubstanciação, e elevação, eleva o cálice para a adoração dos fiéis, oferta da vítima a Deus, porque no sistema católico o pão, ou a hóstia, se torna em corpo de Cristo. Então ocorre um sacrifício. Por isso que é altar. Altar é quando tem sacrifício. E no sistema católico apostólico romano, o corpo de Cristo volta a aparecer. E ele é crucificado, ele é sacrificado de novo. Tá? Isso é o oposto do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que Cristo morreu uma só vez, né, para nos perdoar os pecados, e ele foi glorificado. Então, na ceia que a Bíblia nos ensina, que Cristo nos ensinou, é pão e é vinho, e espiritualmente é o corpo de Cristo. No catolicismo é fisicamente. O corpo, o pão, o trigo, essa é a oração do sacerdote. O trigo se transforma em corpo. Tá? Intercessões, uma pelos mortos e uma pelos vivos. Fim do cânon, doxologia, Pai Nosso e libera-nos.
uma extensão do Pai Nosso, rezando para que a Virgem Maria, juntamente com os apóstolos e santos, possam interceder pelos homens para obter a paz. Não terminou. Fração da hóstia, Agnus Dei, Pax, orações preparatórias, comunhão do Padre, segunda confissão dos fiéis, oração de ação de graças, antífona de comunhão e pós-comunhão, Ite missa est, frase que indica que a missa terminou e os fiéis podem retirar-se, e a bênção. E enquanto o povo sai, o sacerdote lê João 1, de 1 a 14, o último evangelho. Então perceba o quanto uma liturgia simples, ela ficou complicada e cheia de coisas na Idade Média. E aí eu volto para o slide branco, porque ocorre a reforma, e a reforma é uma marca de que o culto vai voltar a ser simples. Veja uma liturgia luterana de 1517. Então você tem um introito ou um hino alemão. Por que hino alemão? Porque eles estão na Alemanha, mas é para dizer que o hino agora é na linguagem do povo, não é mais em latim. Kyrie eleison eles mantiveram. Os luteranos, irmãos, eles fizeram uma reforma, mas eles mantiveram uma coisinha ou outra do catolicismo. Eu não sei quem já foi numa igreja luterana aqui, mas teve essa impressão de que é meio um catolicismo melhorado, ainda mantém algumas coisas. Por exemplo, velas, né, coisas assim. Mas aqui é uma liturgia daquela época da Reforma. Saudação e oração, leitura da epístola, hino alemão, leitura do evangelho, credo dos apóstolos, sermão, paráfrase da oração do Senhor, exortação, recitação das palavras da instituição, aqui a ceia, fração, entrega, comunhão enquanto hinos são cantados, oração e bênção anaônica, bem mais simples do que uma missa católica. Então retorna-se à simplicidade de um culto bíblico. 20 anos depois, uma liturgia em Estrasburgo, uma liturgia reformada, né? Confissão de pecados, palavras de perdão, absolvição. Um salmo, um hino, o Kyries ou Gloria in Excelsis, que são hinos antigos. Oração por iluminação, cântico de salmos, leitura do evangelho, sermão, coleta de ofertas, e aí a ceia. Preparação dos elementos, credo apostólico cantado, enquanto se prepara os elementos, intercessões e oração de consagração, oração do Senhor, palavras de instituição, fração, entrega, comunhão, oração e bênção anaônica. Uma liturgia simples também, tá? Mais para frente, uma liturgia de Calvino agora. Olha como era a liturgia de Calvino em Estrasburgo. Leitura da Escritura no Salmo 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Sabia que até hoje algumas igrejas reformadas começam com esse versículo? Eu tenho um pastor que pastoreou na África do Sul, numa igreja reformada, e a liturgia começa com o Salmo 124, 8. Confissão de pecados, palavra da Escritura de perdão, absolvição, cântico dos 10 mandamentos com o Kyrie eleison, Senhor tem misericórdia de nós, oração por iluminação, leitura da Escritura, sermão, coleta de ofertas para os pobres, oração de intercessão concluída com a oração do Senhor, cântico do credo dos apóstolos, oração de consagração, oração do Senhor, aqui já é a ceia, palavras de instituição, exortação, fração, distribuição, comunhão, com salmos sendo cantados, oração de ação de graças e o cântico do Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão, tá? E a bênção. Observe que é uma liturgia simples também quando comparada com o catolicismo. Liturgia de John Knox. John Knox foi o chamado pai do presbiterianismo, né, lá na Escócia. Confissão de pecados, oração de perdão, cântico de salmo, oração por iluminação, leitura da Escritura, sermão, coleta de ofertas para os pobres, oração de ação de graças e intercessão, oração do Senhor, credo dos apóstolos, ceia, palavras de instituição, exortação, oração de consagração, partir do pão, comunhão, oração de ação de graças, cântico do Salmo 103 e bênção. De novo, uma liturgia que cabe num slide, tá? Liturgia simples. Diretório litúrgico de Westminster, é a última liturgia que eu tenho aqui. Como era a liturgia deles? Chamada adoração, oração de aproximação, Deus chama e o povo se apresenta. Cântico de salmos, leitura do Antigo Testamento, leitura do Novo Testamento. O que é a leitura do Antigo e do Novo Testamento? É leitura contínua. Algumas igrejas no Brasil fazem isso. Todo domingo, um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo, na sequência, tá? Até acabar.
tá? Isso é prática em algumas igrejas reformadas. Oração de confissão, intercessão e iluminação, sermão, oração de ação de graças, oração do Senhor, aqui já é a ceia de novo, exortação e convite a acercar-se à mesa, chegar perto da mesa, consagração dos elementos, palavras de instituição, oração de consagração, fração, distribuição, comunhão, exortação, oração de ação de graças, coleta de ofertas para os pobres, cântico de salmo metrificado. E bênção, se você observar, daqui para baixo é ceia, daqui para cima é o culto. Digamos, é a liturgia da palavra, né? A gente fala o seguinte, liturgia da palavra, liturgia do sacramento, né? Ou liturgia da palavra e liturgia do cenáculo, do pavimento superior, é a ideia do sacramento. Mas veja, é uma liturgia simples também, quando comparada. E assim, nós chegamos na liturgia que nós fazemos aqui, que é uma adaptação de Westminster, né? É uma adaptação de liturgia da época de Westminster dos puritanos. Nós começamos com orações silenciosas. Por que a oração silenciosa não está no meio do culto? Porque a oração silenciosa é um exercício individual. Você está orando individualmente. No culto, as orações são coletivas. Quando alguém se levanta no culto para orar, ele tem que usar os pronomes no plural. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos. Eu não posso levantar no culto e falar assim, Senhor, eu te agradeço pela minha vida, peço que o Senhor perdoe os meus pecados e me abençoe, porque quando você levanta num culto público, coletivo, você está orando em nome de todos. Senhor, nos abençoa, nos perdoa. Tá? A oração silenciosa, ela tem um objetivo mais individual. Então, você se prepara com a oração silenciosa para entrar no culto coletivo. E aí vem o que nós já conhecemos, né? Todos esses tópicos aí, santa convocação, oração de adoração, hino de adoração, ou salmo ou cântico, leitura da lei para que o pecado seja manifesto, uma oração de confissão de pecados, absolvição ou certeza do perdão, cânticos de adoração, oração pastoral de ação de graças e intercessão, hino de preparação, pregação da palavra, hino de resposta, oração e bênção. Aqui é uma liturgia sem ceia, né? Se tivesse ceia, aí você teria ali palavras de instituição, explicação do texto, oração de consagração, distribuição dos elementos, comunhão, oração final e bênção. Agora, o meu ponto é ir parte a parte. Vamos lá. Orações silenciosas. Ao contrário da oração audível feita no culto, a oração silenciosa é um exercício individual de piedade. No culto, os atos culticos são sempre coletivos ou corporativos. Este é o ponto. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, é a coletividade. É o corpo de Cristo que está junto para adorar. Não valem passos assim individuais, né? Individualismos. Por isso, a oração silenciosa é mais apropriada para antes do culto, como uma atividade individual de preparação para o culto coletivo. Eu vou citar aqui um livro, No Esplendor da Santidade, do John Payne. Todo dia do Senhor, um pouco antes do início dos nossos cultos, da manhã e da noite, a nossa congregação reserva alguns breves momentos preparando-se para a adoração. São as orações silenciosas. Santa convocação. Nós vamos ao culto porque Deus nos convoca na sua palavra. Então a ideia é de que Deus convoca o seu povo e o povo atende à convocação para adorá-lo. Muito bem, aqui eu estou citando de novo aquele livro. Nesta inauguração sagrada do culto corporativo, o próprio Deus está chamando o seu povo redimido para glorificar o seu santo nome. Vários textos bíblicos podem ser usados neste momento, especialmente os salmos. Eu dou uma lista de salmos ali que nós usamos aqui na nossa igreja para este momento de convocação para adoração. E outros textos possíveis, tá? Então, começamos o culto com Deus chamando o seu povo para adoração. Oração de adoração. Nesta oração, dirigimos o povo de Deus em adoração. As orações no culto são sempre feitas no plural, sempre nós, nunca eu. A leitura anterior pode servir de base inicial para a adoração. Adore a Deus por seus atributos, infinitude, glória, perfeição, eternidade, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, longanimidade, bondade, amor, verdade, por suas obras,
criação, providência, palavra, decretos, aliança, mediação, vocação, justificação, adoção, santificação, fé, arrependimento, salvação. A ideia, irmãos, é que numa oração de adoração, a gente não fica pedindo coisas. Então, eu peço para alguém orar. Meu irmão, faça uma oração de adoração. Então tem que vir adoração, né? Adoração. Não pode mudar de assunto, porque vai ter uma oração para pedidos, para intercessão. Essa é a ideia, o nosso culto é racional. Então, cada parte tem ali o seu objetivo, né? O culto é bem pensado, para que a adoração seja cumprida, né? Eu conheço um pastor aqui em São Paulo, que ele pede para a pessoa se preparar durante a semana para orar no domingo seguinte. Ele fala assim, ó, domingo que vem eu vou pedir para você fazer uma oração de adoração. Aí durante a semana a pessoa se prepara e aí no domingo ela faz a oração de adoração. Tá? É um cuidado, é um zelo, né? É um zelo. Salmo ou hino de adoração. Salmos, hinos ou cânticos que levem a congregação a adorar a Deus. Dois textos, né, que falam sobre isso. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, Efésios 19, e Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, os salmos, o que são salmos, hinos e cânticos espirituais? Salmos, os salmos cantados com acompanhamento musical, hinos, louvores a Deus compostos pelos cristãos, como por exemplo, Efésios 5,14, 1 Timóteo 3,16. Abra sua Bíblia nesses textos, Efésios 5,14. Veja que na sua Bíblia, Efésios 5,14 está com uma margem diferente. Observe aí. Por que está com uma margem diferente? Porque na opinião de muitos estudiosos, isso aqui era um hino cantado na igreja primitiva. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Tá? É o mesmo exemplo, 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Que você vê que também está com uma margem diferente. Tudo indica, era um hino cantado na igreja primitiva. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E você tem outros cânticos também, né? Como nós vimos nas liturgias antigas, o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão, o Agnus Dei, que é o cântico dos anjos. Você tem alguns cânticos pequenos que eram cantados nas liturgias antigas. E cânticos espirituais é uma descrição geral de louvores com ou sem acompanhamento musical. Aí você tem leitura da lei. Aqui eu estou citando outro livro, Um Caminho Melhor, do Michael Horton. Em qualquer pacto, há uma leitura dos termos do tratado e de suas sanções. Aqui, reunido na corte de Deus, o povo ouve a leitura dos mandamentos e reconhece a sua pecaminosidade. A semelhança do que era feito no Antigo Testamento. Quando um rei descobria a palavra e convocava o povo, e os mandamentos eram lidos, o povo se arrependia dos seus pecados. Tá? No culto nós fazemos isso. A leitura da lei é feita para que haja arrependimento. A lei deve ser lida para que o pecado, a ofensa contra Deus, avulte, se sobressaia. Veja Romanos 5,20. Quem achar pode ler, por favor, Romanos 5,20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Se a lei não nos apontasse, nós não conheceríamos o pecado. Romanos 7,7. Alguém leia, por favor. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei é justamente para fazer o pecado aparecer. Tá? Essa leitura da lei pode ser dos 10 mandamentos ou de textos que apontem nossos pecados. É interessante observar quais pecados serão manifestos e condenados no sermão e utilizar textos na mesma linha aqui. Depois da lei ser lida, uma oração de confissão de pecados. Depois que a lei foi lida e nossa pecaminosidade veio à tona, é necessário levar o povo de Deus à confissão.
Vou citar dois livros diferentes, né? O Horton e o do Payne. O Horton diz assim: o caráter pactual do culto reforça uma vez mais que, embora confessemos nossos pecados individualmente, a cada dia também pertencemos ao povo de Deus. Somos como o povo de Israel que se ajuntou como um só homem na praça. Durante uma quarta parte do dia a lei foi lida. Em outra parte eles fizeram adoração, confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então lá em Neemias você tem o povo se ajuntando e fazendo exatamente isso, né? Lendo a lei e adorando, confessando os pecados. O Payne diz assim: devemos, portanto, entender a confissão dos nossos pecados como um aspecto vital, tanto do culto privado como do culto público. E alguns textos podem ser usados. Você viu que nas liturgias antigas sempre tem este ponto: confissão de pecados e absolvição. Absolvição. Absolvição é a declaração de Deus na Escritura de que os nossos pecados estão perdoados. O Payne diz assim: isso acontece quando o ministro lê um versículo da Escritura que enfatiza a realidade gloriosa e objetiva do perdão de Deus mediante a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo. Deus fala poderosamente ao coração dos crentes, reassegurando-lhes seu amor infinito e o bendito perdão recebido pela fé em Cristo. A absolvição católica romana é diferente da protestante. Para o católico, receber a absolvição do padre é o mesmo que recebê-la de Deus. Quem já foi católico aí sabe, né? Você ia lá, confessava teus pecados, aí o padre dizia: você vai orar tantas Ave Marias, tantos Pais Nossos, e os teus pecados estão absolvidos, né? Eu desconfio que é assim, eu nunca fui católico, né? Algum católico aí confirma? Ok. Então, mas veja, nós não precisamos mais de que um padre absolva nossos pecados. Por quê? Porque todos eles foram absolvidos na cruz do Calvário. Então essa parte da nossa liturgia é apenas para nos lembrar que os nossos pecados já foram absolvidos, tá? Textos próprios para este momento do culto, vários versículos que nós usamos aqui nos nossos cultos, tá? Todos esses textos falam que os nossos pecados já foram absolvidos por Cristo. Depois, nós voltamos a salmos e hinos de adoração. É cópia do outro slide. Oração pastoral. A oração é um meio de graça, assim como a palavra e os sacramentos. Veja, na teologia, durante muito tempo, entendeu-se que meio de graça era apenas a palavra e os sacramentos. Porque o que é um meio de graça? Qual é a ideia? É um meio pelo qual Deus abençoa o seu povo sobrenaturalmente. Então, quanto à palavra, não resta dúvida. Quando você lê a palavra, ou quando você ouve uma pregação, é Deus falando com você, tá? Então, a direção é de cima para baixo. É Deus falando com você. A palavra de Deus nunca volta vazia, a palavra de Deus sempre nos edifica, é um meio de graça. Tá? Palavra. Outro meio de graça são os sacramentos. No batismo, você é abençoado por Deus. Na ceia, você é alimentado por Deus. A direção também é de cima para baixo. Deus usa o batismo e a ceia para nos alimentar, para nos purificar e para nos alimentar. Durante algum tempo discutiu-se se a oração seria meio de graça. Por quê? Porque a direção é inversa. Na oração é de baixo para cima. Você fala com o Pai, entendeu? Então, durante algum tempo se questionou, e a oração é meio de graça ou não é? Na opinião da maioria dos reformadores, e o Westminster segue essa linha, é meio de graça. Porque quando você ora, você fala com Deus e Deus te abençoa de alguma forma. Veja, na oração nós não lançamos sobre Deus as nossas ansiedades. E qual é a promessa? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você tem promessas na Bíblia de que quando nós oramos, Deus nos alivia, Deus nos responde, Deus nos acalma, Deus nos dá paz. Então a conclusão dos estudiosos, dos teólogos, é que sim, a oração é um meio de graça também. Deus usa a oração como um canal para nos abençoar.
Como Calvino observou, após a confissão e a absolvição, o caminho está aberto para a oração. Na oração pastoral, o ministro inicia dando graças e intercede pelas autoridades constituídas do país, pela Igreja de Cristo no mundo, seus missionários, pastores, pela Igreja no país e, por fim, pelos pedidos do rebanho. Nas liturgias, a oração pastoral ficou conhecida como essa oração que o pastor faz apresentando os pedidos de todo mundo, né? Apresentando e intercedendo pelas autoridades. É a longa oração, né? A oração pastoral. Veja a base bíblica para nós orarmos pelo presidente da República. Eu não sei se alguém estranha isso, né? Eu quero crer que não. Mas imagine que alguém na igreja fale assim: ué, o pastor está orando pelo presidente, que coisa estranha. Imagine que o presidente fosse do PT, a gente estaria orando do mesmo jeito. Aliás, nós já oramos, né? Quando era outro governo. Não interessa de que partido for. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades que foram instituídas. Veja só, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, Deus nos manda orarmos pelas autoridades instituídas, por Ele. E aqui um trecho maior do Payne, falando sobre essa oração, uma experiência que ele teve entrando numa igreja. Ele disse assim: quando fomos pela primeira vez ao culto no Holyrood Abbey Church, o ministro fez uma das orações mais reverentes, apaixonadas e centradas em Deus que minha esposa e eu já tínhamos ouvido. A oração estava recheada de conteúdo bíblico e de alusões à natureza e ao caráter de Deus, e permeada de zelo apaixonado pela glória de Cristo. Perdi a noção do tempo enquanto o ministro conduzia intrepidamente a congregação à presença do trono de graça. Ele orou, como o pastor ora pelo seu rebanho, por suas necessidades espirituais, físicas e emocionais. Orou também para que a congregação crescesse em santidade pessoal, em sabedoria parental e zelo evangelístico. O fio de ouro da Escritura passava através de cada petição. Então, é uma oração em que o pastor, né, quem estiver conduzindo a oração, tem essa responsabilidade de interceder, né, levar todos os pedidos diante do Senhor. Para John Payne, a oração deve conter 4 coisas. Deve ser carregada de conteúdo bíblico, ao invés de clichês e repetições. Deve ser um derramar apaixonado do nosso coração perante Deus e não um ritual sonolento. Deve ser preparada com antecipação. O povo de Deus deve ansiar por este momento e não recear. Deve ser um instrumento claro para que as pessoas aprendam como orar ao ouvirem a oração do pastor. Seguindo a nossa liturgia, nós cantamos um hino de preparação, que são hinos que preparam a congregação para receber a palavra. Alguns exemplos: Palavra da vida, belas palavras de vida, leitura bendita. Hoje nós cantamos leitura bendita. Adoração e súplica, dependência, renovação, a igreja em adoração. São hinos que estão falando da necessidade de nós aprendermos a palavra. E a pregação da palavra. Você deve observar que todos esses itens estão nas liturgias antigas, né? Especialmente a explicação da palavra. A palavra, meio de graça, instrumento por meio do qual Deus alimenta o seu povo. Aqui eu cito João Calvino. A igreja é a coluna da verdade, porque através do seu ministério, a verdade é preservada e difundida. Deus mesmo não desce do céu para nós, nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem sua verdade, tornem pública sua verdade, senão que usa as atividades dos pastores a quem destinou para este propósito. Tá? Então, 2 coisas que Calvino está mostrando aqui. Primeiro, que a igreja é a responsável por preservar a pregação da palavra e por pregar a palavra com fidelidade. E segundo, que Deus usa os pastores ou os presbíteros para levar a palavra ao povo. Né? Então, veja, a gente está numa época de muitos desigrejados. Não sei se você já reparou. Muita gente que diz que é crente, mas que não quer ir para a igreja. É um completo equívoco, meus irmãos, porque Deus, Ele colocou a guarda da palavra na igreja. Deus estabeleceu oficiais
presbíteros e diáconos, pastores, né, dentro dos presbíteros, e deu dons para passar a palavra na igreja. Então é na igreja que você tem a pregação pura da palavra e você tem a palavra sendo preservada. Tá? Aqui eu vou citar um pastor, o Kenneth Whiskey, o que ele disse numa palestra lá no Nordeste. Eu estava lá. Ele diz o seguinte: quando nós aprendermos que o culto é o momento em que o Espírito de Deus e a palavra estão juntos, como na criação, operando transformação, regeneração e santificação, nós buscaremos um culto mais fiel à palavra, seremos frequentes, não tiraremos as crianças do culto e levaremos pessoas a este ambiente onde a graça opera. Então, quando você entender que no culto Deus está operando, da mesma forma que operou na criação você tinha a palavra de Deus e o Espírito, né? Você tinha a palavra de Deus dizendo, haja luz, povoem-se a terra, povoem-se os mares, era a palavra de Deus. E você tinha o Espírito, e o Espírito pairava pela superfície das águas. O culto é quase que uma reprodução daquele momento, porque no culto você tem a palavra de Deus sendo falada e o Espírito Santo aplicando a palavra, convertendo corações. Irmãos, o culto é de fato um ambiente sobrenatural, sobrenatural. É por isso que quando a gente perceber isso, a gente vai vir mais ao culto. Porque é no culto que Deus fala. Quantas vezes Deus não falou contigo no púlpito, no culto, independente de quem estava no púlpito? Deus fala aos nossos corações. Né? Por vezes coisas que ninguém sabe. Deus está usando um mensageiro para falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Tá? Então, o culto é esse ambiente em que o nosso Deus age. E por fim, um hino de resposta, nós cantamos de acordo com o que foi visto na mensagem. O hino faz com que a congregação responda ao sermão. Qual foi o hino de resposta hoje do nosso culto? Rô de Cruz. Por quê? Porque o sermão era sobre as 3 cruzes. Então, tudo está ligado com o sermão. Né? A liturgia em si, meus irmãos, é didática. Né? Você tem tudo apontando para uma mensagem. É por isso que é importante você chegar no comecinho do culto para participar de tudo, porque é um todo, né? Tudo aponta, tudo está ligado. Eu não posso deixar de falar o seguinte, eu vim de algumas igrejas na minha adolescência e na minha mocidade, muito pobres nesse sentido, para usar uma palavra leve. Tá? Eu me lembro de ver um pastor uma vez fazendo a liturgia 10 minutos antes do culto, fazendo aqui na perna a liturgia. Com hinos com hinos e leituras que não conversavam entre si. Né? Eu vi isso, ele fazendo na perna, porque eu nem seminarista era, eu era um jovem da igreja que ia participar da liturgia. E assim, quem vai cantar? Quantos vão cantar? Tal, e fazendo ali uma coisa assim, tão mal feita, tão mal feita. Uma liturgia bem feita, ela leva muito tempo. Gasta-se aí 20 minutos, 30 minutos para fazer uma liturgia bem feita. No nosso caso, que a liturgia já está toda digamos, estruturada, né? Eu só tenho que escolher os textos e os hinos. Eu não gasto menos de 20 minutos para fazer uma liturgia das nossas. Então, é algo que requer muito raciocínio, ligação de textos, hinos que tenham a ver. Tem uma série de coisas aí, tem que ser muito bem feita. A maioria das igrejas, infelizmente, não tem esse cuidado para fazer uma liturgia bem feita. É um apanhado de hinos e de textos e de quem vai cantar, quem não vai cantar, junta tudo e vamos lá. Isso quando tem uma liturgia, né? Porque hoje a moda em muitas igrejas é a chamada liberdade do espírito. Então, cada um faz o que quer, um ora, um canta, uma coisa assim bem mais informal. Tá? Onde é que está o erro? Está o erro, primeiro, na falta de decência e ordem, porque a palavra de Deus diz que na Bíblia tudo deve ser feito com ordem e decência. Aliás, não vai dar tempo aqui, mas depois leia 1 Coríntios 14. Paulo está em 1 Coríntios, ele está disciplinando a igreja. Tem erro para todo lado.
E um dos erros que ele está disciplinando é a falta de ordem no culto. Paulo diz lá, quando vocês se reúnem, um traz salmo, um traz cântico, um traz revelação, e essas coisas têm que ser feitas com ordem e com decência. Os estudiosos mostram que em 1 Coríntios 14, Paulo está repreendendo a igreja por um individualismo, porque um tem salmo, um tem profecia, um tem oração, cada um tem o seu elemento de culto, como se a igreja fosse formada por indivíduos e não um corpo, né? E Paulo está criticando a falta de ordem, porque dá-se a entender que naquele culto não havia ordem, cada um apresentava o que queria apresentar, e aí era uma coisa assim super informal, né? Então, primeiro, quando você atina para as instruções da palavra de ordem e decência, você vai ter uma liturgia mais ordeira, com as coisas encaixadas, fazendo sentido. Segundo, quando você estuda a história da igreja, você percebe que desde a sinagoga, passando pela igreja primitiva, eles tiveram liturgias, né? O ponto é que a igreja dos nossos dias, por não conhecer a história da igreja, jogou tudo fora. E aí fazem liturgias de acordo com o seu gosto. Cada pastor faz uma liturgia de acordo com o seu gosto. Não se segue digamos, uma liturgia estabelecida na história, como a gente está tentando fazer aqui, entendeu? Que tem lógica, que tem riqueza. Sim. Então, reverendo Ageu, hoje a gente acaba vivendo num contexto de culto de muitas igrejas, que a gente vê um culto totalmente antropocêntrico, em que o homem ele acaba sendo o centro do culto. Em contrapartida, a gente também acaba encontrando, em oposição a esse culto antropocêntrico, um culto que é muito frio, assim, na sua composição. É um culto que, às vezes, a emoção ela é tida como algo ruim. Sim. Então, eu gostaria de saber como é que a gente encontra o equilíbrio no culto bíblico e qual é o lugar que a emoção ela encontra num culto? Boa pergunta. Não sei se deu para ouvir aí atrás, mas ela falou o seguinte, de fato hoje em muitas igrejas, né, é feito o chamado culto antropocêntrico, que é o culto com o homem no centro. Então vamos fazer o que o pessoal gosta. O pessoal gosta de 50 minutos de cânticos, vamos dar. O pessoal gosta de 10 minutos de sermão, 10 minutos de sermão, entendeu? Há muita igreja que eles fazem o que o povo gosta. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu já falei sobre isso aqui, né? Foram criar uma igreja nova lá e eles fizeram pesquisa de campo. Eles saíram de casa em casa perguntando para as pessoas como seria o culto que as pessoas gostariam de ter. E eles juntaram os dados da pesquisa e fizeram um culto daquele jeito. Me foge o nome agora da igreja, é uma igreja famosa. Uma igreja... Oi? A Willow Creek, exatamente. A igreja Willow Creek. A Willow Creek, ela foi feita nessas bases. Pesquisa de campo e fizeram a igreja de acordo com o gosto do freguês, como se diria no comércio. Tá? Então as pessoas disseram, a gente não quer uma igreja com um pastor pregando 40 minutos, 50 minutos. A gente queria, na verdade, uma peça teatral ao invés do pastor. Fizeram. Tiraram o púlpito, colocaram um palco e uma peça teatral. E assim por diante. Né? Então a pergunta da Tati é assim, de fato esse extremo está totalmente incorreto de você ter essa bagunça. Agora um outro extremo perigoso é você ter um ritualismo tão frio, tão engessado, que você não tenha mais emoções no culto. E isso de fato acontece, né? Você encontra, especialmente dentro do liberalismo teológico, igrejas extremamente sacramentais, com muitos rituais, os pastores vestidos de togas, assim, um ritualismo que às vezes o culto ele vira só aquilo, né? Um ritual frio. E aí a pergunta dela é a seguinte, como evitar esses extremos? Eu acho que evita-se esses extremos você fazendo um culto que seja ordeiro, cujo conteúdo ele seja bíblico, e sendo bíblico ele vai atingir os corações. Então, quando se canta a palavra vai atingir os corações. Quando a pregação, seja o pastor, seja for quem prega a palavra vai atingir os corações. Eu acho que esse é o ponto. Né? Um culto simples, ordeiro, mas que o conteúdo seja a palavra, e a palavra vai de fato atingir os corações. Né? Eu já vi gente aqui na igreja se emocionando ao cantar um hino,
ou se emocionando no sermão. Então, veja, um culto simples e bem organizado não quer dizer que é um culto gelado. Tá? Eu já visitei muitas igrejas. E você pode entrar numa igreja que tenha tudo isso, que tenha bateria, que tenha dança, que tenha gente pulando, e você pode sair de lá sem Deus ter falado contigo. Às vezes é só, como diria um pentecostal antigo, um pentecostal, presidente das Assembleias de Deus no passado, certa vez disse que lata vazia é que faz barulho. Lata vazia é que faz barulho. Então, muito barulho, muita animação não é sinal certo, evidente, de que Deus está falando. Às vezes Deus fala no silêncio, né? E muitas vezes, então o importante é você ter a palavra de Deus falando, e Deus vai edificar o povo. Só terminando, cada mensagem vai gerar um hino de resposta, pode ser de gratidão, de evangelização, de conforto, etc. E por fim, a oração e a bênção. A oração final nos despede do culto, enviando-nos ao mundo para cumprir a palavra ouvida. O culto começa com a chamada adoração e termina com bênção, dando assim ao nosso Deus e Pai Celeste a primeira e também a última palavra na cerimônia do culto. A bênção tem sua origem no Antigo Testamento, na bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Na Nova Aliança nós temos bênçãos também. Estes textos todos são textos de bênção. O povo do pacto deixa a sala do tribunal com a certeza de que Deus lhes é favorável e de que eles continuam sob sua bênção em vez de sob sua ira, diz o Marco Horton. E a última citação do Hughes Oliphant. Bênção não é simplesmente uma despedida, um adeus formal, nem simplesmente uma oração pela graça apropriada no final da liturgia, mas antes a promessa da benevolência divina que é a fonte da nossa salvação. Então, quando no final do culto o pastor impetra a bênção, é a ideia de que Deus está abençoando o seu povo, né? Essa simbologia. E o que dizer de cumprimentos, homenagens e avisos? Terminado o culto, há espaço para cumprimentar visitantes, homenagear pessoas e dar avisos. Muitos pastores erram ao inserir esses elementos dentro do culto. Não são elementos culticos, devem ser colocados antes ou depois do culto. Entradas de bandeiras, hinos nacionais ou estatais, ou qualquer coisa que não seja elemento de culto, deve ser colocado antes ou depois do culto, tá? Então, você já deve ter visto igrejas que no meio do culto o pastor fala assim, levante-se e abrace o irmão que está do seu lado, saia do seu lugar, vá cumprimentar quem está lá atrás, vire para o seu irmão e diga que o ama. Sabe, umas coisas que não são elementos de culto. Essas coisas devem ser feitas, eu diria o seguinte, vire para o seu irmão e dê um abraço nele, ninguém precisaria mandar, né? Então, quando se manda, fica uma coisa artificial. Essa coisa deveria ser feita naturalmente, não mandado, né? Numa expressão de amizade, de amor. Então, essas coisas dentro do culto são invenções, você não viu essas coisas lá nas liturgias antigas, né? São invenções que fizeram, que entraram no meio evangélico, tá? Então, aviso, comunicações, homenagens, você não faz nada disso dentro do culto. Você encerra o culto, oração, bênção apostólica, e agora vamos saudar os visitantes, se precisar homenagear alguém, vamos homenagear o aniversariante. Tudo isso é fora do culto, não são elementos culticos. Quando eu me casei com a Vivian, vocês lembram que a gente morava aqui na casa pastoral, né, onde mora a Vilma agora. Aí nós nos casamos num sábado à noite. Quem estava no meu casamento? Só para ter uma ideia. Nós nos casamos num sábado à noite. Aí no domingo de manhã, eu falei, Vivian, vamos conhecer alguma igreja, né? Porque ia ficar meio estranho eu estar aqui na igreja, né? Os irmãos iam, casou, está aqui? Não, a gente foi conhecer uma igreja. Aí nós chegamos numa igreja aqui em São Paulo, que eu tinha vontade de conhecer, e chegamos lá, e aí os diáconos nos receberam na porta, nós entramos,
E aí o pastor anunciou o seguinte: irmãos, isso era no domingo, era no domingo à noite. O pastor anunciou assim: irmãos, o culto de hoje à noite vai ser diferente. Ao invés do culto, nós vamos ter uma cantata sobre a criação. Aí apagaram as luzes, um solo de bateria para representar, acho que o caos, né, antes da criação do mundo, deve ter sido isso. Um barulho. Aí eu peguei a mão da Vivian, ela já sabia, né, ela olhou para mim e eu falei: vamos embora. Aí, na saída, um diácono, um presbítero falou assim: mas vocês já vão embora? Eu falei: que horas é o culto? Não, o culto é agora. Eu falei: não, isso não é culto, o culto mesmo é que horas? Eu estava bem aborrecido, né? Porque você vai na igreja para cultuar, e aí chega lá, tem uma apresentação, isso não é culto. Culto é corporativo. Culto é quando você adora ao Senhor, quando você canta, quando você ora com quem está orando. Isso é culto, é participação. Você sentado num lugar, assistindo, isso não é culto. Então, lá eles substituíram o culto inteiro por uma cantata. Tá? Agora, digamos que tivesse o culto normal e uma cantata inserida, menos mal, eu diria. Mas mesmo assim, eu acho que é mais sábio você fazer uma cantata num sábado à noite, por exemplo, para não substituir o culto. Ou então, depois do culto, vamos lá para o salão social para uma cantata. Né? Porque aí é um momento de assistir uma cantata, adorando a Deus, é claro, mas é um momento diferente de um culto em que está todo mundo participando. Eu acho que é mais sábio, ou num sábado à noite, ou depois do culto, um momento especial para cantata, eu acho que é mais lógico dentro do nosso sistema de culto. Porque culto, irmãos, é participação, né? É o povo adorando ao Senhor corporativamente, todo mundo junto adorando ao Senhor. Eu sei que, só para encerrar, a bagunça por aí, Brasil afora, é muito grande, né? Há pouco tempo eu fui pregar numa igreja e no meio do culto o pastor falou assim: bom, agora vamos ficar em pé, vamos cumprimentar os visitantes, saia do teu lugar, vá lá atrás, cumprimente e tal. E aí você olha lá de cima e a igreja, assim, uma bagunça, as pessoas... Sabe, essas coisas devem acontecer depois do culto, nunca no culto. O culto é o momento em que você foca em você adorar a Deus e Deus falar com você. E os atos são atos culticos, né? Então, aviso não é ato cultico, aviso é uma questão social, agradecimentos, todas essas coisas são sociais, né? Ou ficam antes ou ficam depois do culto. Tá? Eu acho que está claro, né, irmãos? Tudo bem? Que bom. Graças a Deus que nós conseguimos encerrar então o estudo, mostrando de onde veio a nossa liturgia, né? De várias liturgias antigas, uma história da igreja, mostrando as liturgias, até chegar nessa que nós fazemos hoje. E, aliás, essa liturgia que nós praticamos aqui, ela não é a única liturgia. Nós poderíamos adotar outras formas, né? Por exemplo, a liturgia de Calvino. Dentro das igrejas mais sérias do país, você tem liturgias sérias também, mas esse é o ponto. A liturgia, ela tem que ser racional, ela tem que conduzir o povo à adoração, expor o pecado, confissão de pecado, ela tem que ter esses passos para que o povo adore bem ao Senhor. Tá? Vamos orar então, encerrando. Pai Santo, nós te agradecemos por Tua palavra, porque ela nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ela nos orienta, Pai, como o Senhor quer ser adorado. Nós te agradecemos por isso, agradecemos porque não estamos desassistidos nesta área, mas o Senhor nos mostra exatamente aquilo que agrada ao Senhor. Permita, Pai, que a nossa adoração seja fiel ao Senhor e que não seja um formalismo, Pai, mas que seja de fato atos de corações contritos, arrependidos, que tenham alegria em adorar ao Senhor. Abençoa-nos para que tudo aquilo que nós fizermos no culto glorifique o Teu nome e que, como retorno, nós tenhamos os meios de graça operando, santificando o nosso coração, edificando-nos e convertendo também vidas, Pai. Abençoa-nos neste domingo que é Teu, dá-nos o descanso que o nosso corpo precisa e ajuda-nos a focarmos na adoração ao Teu nome, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.